Eu acho que a esperança é uma boa palavra. Eu terminei o livro e o roteiro com uma sensação de esperança na humanidade. Tem sido difícil de sentir no mundo que a gente está vivendo. A esperança é uma produção coletiva. A esperança é filha do coração. A esperança a gente constrói, né? E acho que o filme fala sobre isso. E você não tá bom? Tá, mas podia ser o dobro. É tanto sonho, vai passando de um pro outro. Que ninguém nunca vai estar sozinho. A obra do Walter Ugumãe, ela traz uma reflexão muito bonita do velho Alfredo para o Camilo sobre a leitura. Ele o convencia de que ler é fundamental para a saúde e que um bom livro tem de ser um bom livro. Eu quero saber o que fez de O Filho de Mil Homens ser um bom livro para você, que te fez interpretar o Crisóstomo, e como as relações tão genuínas desse personagem se aproximam de você como pessoa. Cada vez. Então, o que fez o livro ser um bom livro, ele inteiro. É um livro maravilhoso. A escrita, a forma como o Walter Ugumãe escreve é muito envolvente. Ela não só convida o leitor, mas ela envolve o leitor. Ele trata as personagens com uma ternura radical. Todos eles. Ele mostra como todas as pessoas merecem dignidade e empatia, acolhimento, independente das falhas. E eu fui arrebatado pelo livro, pelo roteiro, depois que o Daniel escreveu. E a personagem é até difícil de descrever, porque o Crisóstomo, ele é um homem profundamente conectado com a natureza, ele cresce isolado do mundo, ele não tem conexão nenhuma com as pessoas, não tem vício social nenhum, não entende os códigos. Então é uma criatura muito peculiar e ao mesmo tempo muito sábio, ingênuo em relação ao convívio social, mas muito sábio porque passou a vida com a mãe natureza. Então é alguém muito presente. E esse foi o meu trabalho essencial no Crisóstomo, habitar esse lugar de presença, de realmente escutar, de realmente olhar e ver, né? Por isso acho que o Crisóstomo é muito atual no mundo de hoje, que a gente anda muito distraído, cada vez com menos capacidade de escuta. E acho que o Crisóstomo nos convida a pensar sobre essas coisas, sobre relações, conexões verdadeiras, conexões emocionais verdadeiras. Perfeito. Nossa. Rebeca. Emocionado. Sério? Eu também. É emocionante Quero ser mesmo. Crisóstomo. Eu queria ser amigo dele, cara. queria Eu queria ser Deve amigo ser dele. incrível, né? Imagina. Nossa. Rebeca, embora você tenha muitos anos de carreira, este é o seu primeiro trabalho no cinema. Sim. E essa história traz uma Isaura que diz muito mais em seus silêncios do Sim. que em seus diálogos, principalmente Total. pelos traumas dela, né? Total. O quão desafiador foi interpretar essa personagem e como você lidou com essa carga emocional que ela trazia? Eu acho que é muito lindo e muito desafiador para nós, atores, trabalhar com o silêncio. Eu acho que num mundo tão barulhento, é algo que, por mais desafiador que seja, nos conecta com a beleza do invisível. Assim como a literatura só é visível a partir do momento que a gente a lê, né? A visibilidade é para cada um, né? Na sua própria imaginação. Sobretudo, acho que é um grande trabalho, trabalhar bastante em silêncio, com o silêncio. É um grande trabalho interno. Eu acho que, para além dessa personagem ser
silenciosa, eu tenho dito muito isso. Ela é uma personagem silenciada, ela é uma personagem silenciada pelas violências inúmeras que ela sofreu, pelas tentativas de controle do corpo dela. E quando a gente se depara com essa personagem que está adoecida por esse sistema, a gente percebe que esse é um assunto que, infelizmente, ainda não está no passado, né? Há mulheres adoecendo nesse momento por conta de violências que elas sofrem, né? Então, é uma carga emocional muito forte, mas acho que a preparação de elenco, a dedicação, o estudo, a direção, o ambiente, tudo isso nos dá suporte para que a gente consiga estar bem, apesar desses estados tão duros e fortes que os personagens enfrentam, sabe? Johnny? Ah, sabia que era eu. Em uma recente declaração, você disse que pediu para fazer esse filme. É verdade mesmo? É verdade mesmo. É sério. Gostei de Eu ver. também pediria se eu pudesse. Você não conhecia o Dani. Exato. E o papel que você conquistou foi o Antonino, um homossexual que traz uma trajetória muito sensível, com muitas redescobertas e ensinamentos. Como você lidou com todas essas camadas para conduzir a sua interpretação e o que você aprendeu com ele? Boa, só para contextualizar, foi isso, eu vi o Dani postar a capa do livro, eu falei, esse cara vai adaptar isso para o cinema. E aí, a gente já tinha conversado por conta de alguma coisa. O primeiro filme que meu sobrinho assistiu foi o Turma da Mônica. Eu levei ele para assistir com 4 anos, obviamente ele dormiu nos 15 primeiros minutos, não pela qualidade do filme, mas porque ele tinha 4 anos. E desde então eu criei uma conexão emocional com o Dani por conta disso. E aí quando eu vi, eu mandei uma mensagem para ele, olha, nesse set eu sirvo até cafezinho, servi cafezinho para ele e tive esse privilégio de ser o corpo, a voz de um personagem dos livros que eu mais amo na minha vida mesmo, porque eu sou fã do Walter desde o primeiro livro, que foi a Desumanização, né, sequência do Filho e Vida que Vai. Então eu queria muito fazer, muito mesmo. E nem lembro mais qual era a outra pergunta. O que você aprendeu com o personagem, como você conduziu ele para as telas? Eu sigo aprendendo, assim, eu acho que o cinema, assim, o que a gente faz, né, ele tem muitos estágios, muitos momentos, né, e eu sinto que esse momento onde o filme chega nas pessoas é o momento que eu mais consigo assimilar um pouquinho do que aconteceu, sabe, porque eu vou ouvindo, eu vejo, então é um momento onde as coisas começam a se revelar um pouquinho, né, e eu gosto de não saber tanto, assim, quando eu estou fazendo, sabe? Principalmente agora, 20 anos trabalhando como ator e tal, eu acho que eu estou me dando mais esse espaço de não saber, sabe? Com menos coisa, com menos pretensão, com menos, quero chegar lá, sabe? E viver os processos. E nesse sentido, o nosso processo possibilitou muito que eu pudesse estar presente naqueles momentos, sabe? Pela condução do Dani, por tudo que foi construído ali, sabe? O que é mais desafiador, né? A gente conseguir estar presente na hora que a coisa está acontecendo, porque é isso, liga a câmera, você já faz né? E não é sobre isso, né? Não podia ser. E o Antonino, ele tem essa grande... Ele é um personagem muito corajoso, no final das contas, né? Acho que quando você vê, né, você vê tão frágil, tão sensibilizado, tão nananã, mas no final das contas o salto que ele dá, assim como todos esses outros personagens, mas o salto que ele dá é imenso, né? Porque ele se distancia da mãe, da família, da casa, da vila, ele vai embora, ele enfrenta ali, ele Spoiler! não posso falar isso, mas ok, vamos lá, você vai assistir 19 de novembro na Netflix, mas ele vai para lugares incríveis e consegue, sobretudo junto com o Isauro e tudo mais, ele consegue fazer uma passagem para um desabrochar que é muito incrível, a ponto de no final ele chegar e reconhecer que ele chegou lá, sabe? Então eu aprendo isso, né? Dia a dia tentar me aproximar de quem eu sinto que eu posso ser, sabe? Perfeito.
E o Daniel, o filme dele é muito fiel ao livro, né? Mas eu queria saber se vocês adaptariam algo diferente ao filme e se vocês acham que a esperança, que esse filme é uma esperança para a sociedade em que a gente vive hoje. Tomara que ele... Eu acho que a esperança é uma boa palavra. Eu terminei o livro e o roteiro com uma sensação de esperança na humanidade. Tem sido difícil de sentir no mundo que a gente está vivendo. Eu acho que a esperança é uma... Eu li uma frase muito boa que eu vou citar do escritor Alexandre Coimbra. A esperança é uma produção coletiva. A esperança é filha do coração. A esperança a gente constrói, né? E acho que o filme fala sobre isso. Eu acho que ele convida o espectador a pensar no seu lugar no mundo, pensar como ele se relaciona. A gente está muito individualista, ensimesmado cada vez mais, né? E o mundo está acelerado, barulhento. E aqui a gente está falando de silêncio, a gente está convidando o espectador a pensar, né? Como é que se cria o amor, a esperança, o que é o significado de uma família, além da família do laço sanguíneo, né? A família que a gente nasce, a família a gente chama da família intencional, né? Que a gente vai escolhendo. Isso tudo é o fio que une essas coisas, se chama afeto. E eu acho que, assim, no final das contas, essa é uma história sobre a nossa necessidade de pertencimento. O ser humano está na vida numa batalha de pertencimento, do começo ao fim. A gente nasce, aí te dá um nome, você aprende pertencer. E aí, na hora que você parte, as pessoas se juntam, você é pertencimento. E a gente precisa do outro. Por isso o Crisóstomo, mesmo estando em contato com a natureza e sendo uma pessoa muito conectada com coisas muito nobres e positivas, ele tem a necessidade de trocar afeto. Ele precisa de um abraço. Ele precisa dar algo. Isso é humano, essa necessidade. E aí ele vai aprender a ser pai, a se relacionar com essas pessoas, com essa mulher. Sim. E aí ela fala, o amor estraga tudo. E ele fala, não sei. Ele não sabe. É maravilhoso isso. Não sei, mas eu queria ler aí o que você está escrevendo. Eu estou interessado. Então, vem de um lugar tão desarmado, tão de não julgamento e tão presente. Essa é a beleza. É a presença. É realmente quando alguém está na sua frente, ou alguém, você está realmente escutando. Está realmente vendo, né? É sobre se aceitar, aceitar o outro, se ver, olhar para dentro e olhar o outro e ver. A gente está muito distraído e a gente precisa pensar nessas coisas. A gente precisa pensar no humano, no como são essas relações, essas conexões. E elas acontecem na presença. Elas acontecem quando a gente se olha, a gente se vê. Tem tanta coisa acontecendo, a gente está lendo, não é só o que a gente está falando. Aliás, é muito maior do que isso, né? Então, é sobre esse invisível, é sobre a gente está perdendo a capacidade de escuta cada vez mais. A gente está aqui, ó, e a gente precisa, né? Sei lá, eu acho. Quando tá doendo, eu venho aqui e grito alto. Todo mundo é filho de um monte de mãe e pai. A gente vem de tanta gente. Família pode ser feita de muitas coisas.